Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira do dia 13/8 de 2025, 13 de agosto de 2025, quarta-feira, e uma quarta-feira que eu quero deixar um pensamento hoje, sabe? Eu estava vendo, eu vou passar aqui rapidinho pelo que tem de relevante aqui no noticiário, etc e tal, mas eu quero deixar um pensamento. Será que chegamos àquele momento de inflexão, né? Eu acho que vale a pena perder um tempo aí pensando nisso, né? Eu não vou conseguir concatenar bem as ideias aqui, me faltam dados, me faltam estudos, mas eu acho que nos próximos dias eu consigo levantar algumas coisas para a gente dar uma olhada um pouco mais específica. E quando eu falo de momento de inflexão, estou falando obviamente da Bolsa de Valores, né? Do nosso Ibovespa e de tudo que pode acontecer aí nesses próximos meses, né? No noticiário, então, vamos lá, o presidente Lula ontem anunciou que vai ter uma linha de crédito especial aí de subsídios de 30 bilhões de reais para as empresas prejudicadas. Vai ter crédito para a meta fiscal, não vai receber o waiver que recebeu lá na época da enchente do Rio Grande do Sul. Então, embora isso não provoque bloqueios, contingenciamento ou qualquer outra coisa do tipo, esse dinheiro vai sim ser contado como despesa e é uma dificuldade a mais aí para a meta fiscal. É claro que também coloca uma desculpa a mais para a meta, mas isso aí a gente vai ver mais para frente. Segundo o presidente Lula, que participou ontem de uma entrevista no O É da Coisa, do Reinaldo Azevedo, que é uma espécie de SECOM, né, do Palácio do Planalto. O Reinaldo Azevedo, da Band News, então, entrevistou o presidente, que disse que assina a MP que vai tratar dessas medidas emergenciais às 11h30 no Palácio do Planalto, com a presença aí do Hugo Mota, né, presidente da Câmara, e Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Diz o presidente Lula que isso pode aumentar, esses 30 bi podem aumentar conforme eles tenham uma noção melhor do impacto dessas tarifas. O Lula falou mais um monte de bravata, falou da moeda dos BRICS, etc e tal, que também hoje ainda à tarde deve apresentar um projeto para regulamentar as Big Techs, né? Lembrando que o Partido dos Trabalhadores sempre teve essa tara, né, de regulamentar a comunicação. Era lá atrás com televisão, rádio, internet, agora com mídias sociais. Então, é o Big Brother, né, o Estado tomando conta daquilo que você vê, daquilo que você ouve e principalmente daquilo que você fala, né? Agora, lembre o seguinte, ainda estamos em uma democracia, acho que isso vai permanecer por algum tempo ainda. Eu espero que por muito tempo, mas lembre-se, isso tudo é discutido na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, onde estão os deputados e senadores que eu, você e todos os brasileiros elegeram. E não custa nada mandar um e-mailzinho ou fazer uma ligação para o gabinete do deputado e do senador falando: olha, eu sou contra ou sou a favor dessa medida, certo? Vocês acham que não? Já trabalhei na Câmara, vocês acham que não, mas isso repercute sim. O deputado, o parlamentar, sente a pressão do eleitorado. Quando ele sente que vai perder voto, ele se posiciona a favor do eleitorado. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse então que esse plano de contingência aí vai ter 3 grupos específicos, né, linhas de financiamento que devem sair ali pelo Banco do Brasil e BNDES, benefícios tributários, olha só quem diria, né, e compras governamentais, e tudo isso com exigência de manutenção do emprego. Vocês vão lembrar que essa era a mesma conversa quando a gente teve aquela desoneração da folha, que até hoje o Haddad reclama, e que foi o ministro Mantega e a querida presidente Dilma Rousseff que aprovaram lá atrás, né? E até hoje a gente não conseguiu tirar. Então, muita calma com isso tudo. Mas
o que eu quero dizer aqui, além disso, lembrem-se desse raciocínio aqui de que o Brasil ainda tem os seus próprios problemas, fiscal ruim, e deve piorar. Politicamente a gente está num buraco complicado com Bolsonaro e Lula, mas apesar disso tudo, a Bolsa ontem subiu, cadê aqui? A Bolsa subiu 1,69 aos 137.913 pontos, chegou a ultrapassar aí a marca dos 138 mil pontos e teve uma performance muito forte ontem. E eu acho que é isso que eu estou falando desse ponto de inflexão, né? Por que a gente está ignorando as coisas ruins e de repente a gente tem bolsa subindo desse jeito, né? Vou falar sobre isso já já. Mas só para deixar claro aqui, hoje tem varejo, os números do varejo, de acordo aqui com o broadcast, a gente tem o varejo restrito de junho, deve subir 0,8 no mês contra uma queda de 0,2 no mês passado, né, de maio. Né, em junho sobe então 0,8. No ano contra ano, a gente tem 2,7% de alta contra 2,1% de alta no ano contra ano até maio também. E em 2025, 2,1% de alta no varejo. Apesar dessa alta, né, você vai lembrar que a gente está vindo de uma base negativa no mês anterior. Né? No varejo ampliado, que é aquele que tem automóveis e outras cositas mais, no varejo ampliado aí a gente tem uma desaceleração. Né? Em maio, o varejo ampliado apresentou a alta de 0,3% e em junho a mediana aqui do broadcast em 0,1%. No ano contra ano, também uma queda de 1,1% para 0,8%. Isso pode melhorar aí, como a gente tem visto nos últimos dias, a curva de juros que continua fechando. Né? Você tem juros futuros cada vez menores aí, indicando que o mercado está começando a precificar uma queda mais veloz dos juros mais para frente e até antecipando. Né? A gente começou a deslocar ontem pelo menos, a deslocar aquelas apostas num corte de juros em março, na segunda reunião do Copom, para janeiro. E tem gente já falando em dezembro. Né? Tem uma outra notícia, só para terminar aqui a parte do noticiário mesmo, que é no valor alguns ministros do STF dizendo que se os bancos impedirem o Alexandre de Moraes de acessar as contas dele aqui no Brasil, eles então vão vetar a aplicação da Lei Magnitsky em território brasileiro. Se eles fizerem isso, aí sim a gente tem um problemaço, porque os Estados Unidos, a Lei Magnitsky automaticamente começa a ter ações secundárias de multar os bancos brasileiros, de proibir os bancos brasileiros de fazerem operações internacionais, etc. E tal. Então seria um caos, né? Provavelmente uma das piores coisas que pode acontecer para o sistema financeiro nacional. Mas ninguém está levando isso muito a sério, pelo menos por enquanto. Né? O que a gente tem visto é muita coisa, muita notinha saindo de fontes, né? Dizendo que olha, os ministros estão incomodados com Alexandre de Moraes e não querem virar alvo da Lei Magnitsky. Né? Então, eu acho provável que aquilo que a gente chegou a conversar lá em 2023, no comecinho do governo Lula, lá na reunião de caixa que a gente fazia na INVE, né? E depois até passou a ser reprisado, se não me falha a memória, no antagonista, de que você rifa o Alexandre de Moraes e encerra mais esse capítulo, assim como foi feito com o juiz Sérgio Moro. Mas a gente vai ter que esperar para ver. Tá bom? Bom, aí você tem balanço de diversas companhias ainda, muita coisa para a gente ver hoje, que saiu ontem à noite, né? Mas também tem agora, antes da abertura, Bradespar, e depois do fechamento, aí tem Casas Bahia, Allos, JBS, Porto Seguro, Raizen, SLC Agrícola, Taesa, Ultrapar e mais um monte de empresa, tá? Depois a gente faz um balanço aí sobre como é que foi essa temporada de resultados, mas a gente tem falado
especificamente de alguns papéis, de algumas empresas, nas lives do YouTube. Se você ainda não assistiu, vale a pena dar uma olhada aí nas lives do YouTube. Bom, o que eu queria falar aqui, que é mais um pensamentão, é se não estamos então num ponto de inflexão, né? O pessoal da XP, um mês atrás, mais ou menos, um mês não, né? Mas algumas semanas atrás, talvez um mês, tinha soltado um relatório dizendo que, olha, a gente mudou, tem um sinal, né? Eles chamam de sinal lá, que é quando o swap DI pré inverte e começa a cair, né? Em 360 dias, que é indicando que o mercado começou a precificar queda na taxa de juros. E aí eles fazem um levantamento com alguns números sobre o que aconteceu logo depois disso, né? E vai mostrando aí, já se passaram 55 dias que a gente teve esse sinal, segundo a XP, e a gente está muito atrás de outros ciclos, né? A Bolsa já deveria ter reagido. E aí eu fiquei pensando, por que será então que não reagimos, né? Será que é esse problema fiscal, etc e tal? Mas aí, se for isso, o que aconteceu ontem? Né? Porque a gente continua com os mesmos problemas, talvez tenha piorado alguns deles, dos problemas locais, mas ontem a Bolsa subiu quase 1,7%, o dólar caiu abaixo de 5,40 e a gente teve um dia de apetite ao risco, né? Como a gente gosta de falar no mercado financeiro. E aí você para pensar o seguinte, talvez o que está acontecendo é o apetite a risco estrangeiro, né? Não por acaso o dólar em queda nos dias que a Bolsa sobe, né? É bom dar uma olhada, o volume também foi alto ontem, 24 bi, a gente vinha de dias de 17, 18 bi, e o que mostra que teve gente nova no pedaço. Eu duvido muito que seja a pessoa física, porque o investidor brasileiro ele demora para entrar na Bolsa e depois reclama que quando ele entra a Bolsa cai, né? Porque ele não antevê as coisas. E não é por falta de aviso. Vocês sabem que eu não sou voz solitária, isolada, falando sobre a atratividade da Bolsa de Valores brasileira neste exato momento. É claro que pode cair mais um pouquinho, pode, mas você tem aí um movimento muito mais provável de alta do que de queda nos próximos meses. Um dos drivers é político, é o Tarcísio, ou é a direita com mais chances, mas talvez o drive mais forte, o gatilho mais importante seja no exterior. Ontem, a probabilidade de um corte de juros em setembro chegou a 96% na CMI, que é a Bolsa de Chicago, lá naquele FedWatch Tool, né, que é uma ferramenta que mede aí as probabilidades de corte de juros. Chegou a 96%, é o mais alto nível para setembro desde do começo do ano, né? A gente nunca precificou uma alta de uma probabilidade de corte de juros nos Estados Unidos em setembro tão forte. E isso veio porque o CPI lá veio em linha, né? Veio como o pessoal estava esperando, porque tinha uma expectativa, isso é estranho, né? A expectativa era que o número fosse pior que a expectativa, mas era mais ou menos isso, em função das tarifas. Então isso não está batendo tanto na inflação e deve levar aí a um corte de juros já a partir de setembro. Tem gente já, o Scott Bessent, secretário de Tesouro dos Estados Unidos, defendendo 0,5 de corte de juros em setembro. Então você tem, e isso movimentou o Brasil, movimentou a Bolsa Brasileira aparentemente, tá? Os juros nosso tem andado sozinho, tem acompanhado um pouco dos Estados Unidos também, etc e tal, mas anda sozinho também, tem pernas próprias, mas a Bolsa está obviamente a reboque do investidor estrangeiro, né? Guardem esse dia, 12 de agosto, para a gente olhar depois como foi o fluxo de dinheiro estrangeiro na Bolsa de Valores nesse dia, e eu posso apostar que foi de entrada forte de dólar, tá? O dólar que está aí com queda de 12,85 contra o real no ano, apesar de todos os problemas que a gente tem internos, né? Para o gringo, o tamanho do Brasil no portfólio dele é pequeno e ele não se importa, pelo menos não tem se importado por enquanto, com essas historinhas internas nossas. Estão muito mais preocupados com tarifa de Trump, etc. e tal. Então, risco fiscal, blá blá blá, parece que só afeta a gente mesmo internamente.
e isso não tem repercutido aí no apetite a risco do estrangeiro com os emergentes, né? Eu acho que eles não descem a esse nível de detalhe. Só para manter aqui a conversa nessa história dos juros norte-americanos, a indicação aí do Stephen Miron, que é a pessoa que vai substituir a Adriana Kugler no Fed, tem de novo a mesma conversa que a gente ouviu aqui no Brasil quando o Gabriel Galípolo foi indicado para a direção de política monetária do Banco Central. De que ele pode ser uma voz que vai convencer um monte de gente, né? Imagina se o Stephen chega lá e fala: olha, eu quero um corte de 100 bips, né, de 1 ponto percentual. Será que o pessoal não vai ficar pelo menos ali ancorado num 0,25, 0,50 de corte? Então, tem essa conversa, isso tudo está ajudando a melhorar o sentimento aqui com a Bolsa Brasileira, tá? Então, podemos estar nesse ponto de inflexão, mas talvez indo para o lado errado. Talvez o mais importante seja o que está acontecendo lá nos Estados Unidos e a entrada desse capital estrangeiro, porque o brasileiro mesmo vai demorar para largar o osso desses 15% daqui a um ano para o investidor da Bolsa de Valores. Bom, então, vale a pena, já falei isso várias vezes, estou repetindo aqui, ter alguma exposição à Bolsa. Não por acaso as nossas carteiras lá de ETF têm exposição à Bolsa desde o perfil conservador, tá? Só para vocês terem uma ideia. Ontem o IPCA veio abaixo da aposta mais baixa que o mercado tinha feito, então isso ajudou também os juros a se movimentarem com mais força para baixo, mas eu continuo achando que a gente talvez esteja aí muito mais a reboque do mercado internacional de valores, tá? Então eu acho que vale a pena dar uma olhada para ver qual é a correlação, se tem alguma coincidência aí de movimentos entre dólar, entrada de dólar, bolsa de valores brasileira e por aí vai. É claro que como esse dinheiro entra muito rápido, ele também pode sair muito rápido se houver uma deterioração muito grave nas contas públicas ou institucionalmente no Brasil, o que é sempre um risco. Bom, eu vou ficando por aqui. Desculpe aí o áudio um pouquinho mais longo no dia de hoje, mas espero ter ajudado. É algo que tem, como é que se diz, tem ecoado aqui na minha mente e achei por bem que eu deveria dividir isso com vocês. Obviamente, tudo que eu estou falando aqui é um hunch, né? É um sentimento, mas vamos ver se a gente consegue achar dados que comprovem ou que derrubem essa tese, né? A ver, nos próximos dias a gente dá uma olhada. Bom, a gente se encontra amanhã na nossa live do YouTube. Eu falo um pouquinho mais sobre esse ponto de inflexão aí, essa tese da XP e sobre outras coisas mais, esse plano do Lula de ajudar as empresas exportadoras a combater aí o tarifaço ou minorar aí os efeitos do tarifaço do Trump. Beleza? Então até amanhã. Bons negócios a todos. Lembrem-se, aqueles de vocês que ainda não me seguem lá no YouTube, Esquina Sucupira, é só botar aí na busca lá no YouTube, se inscrever, se quiser ser membro do canal também, tem um botãozinho ali para você ser membro e ajudar financeiramente o canal. Acho que é R$20 por mês, menos de R$1 por dia, não paga. Acho que em São Paulo acho que dá 2 expresso e olha, são 2 cafezinhos que vocês estão me pagando e olhe lá, por essa conversa diária aqui. E também, é claro, no esquinasucupira.substack.com. Qualquer coisa, coloca no Google Esquina Sucupira, que ambos, o canal do YouTube e a página do Esquina Sucupira no Substack, vão aparecer para vocês. E aí fica facinho de se inscrever e de ajudar a gente por aqui. Beleza? Então vou ficando por aqui. Bons negócios a todos. Até amanhã e avante Sucupira! Acorda, Sucupira!